gases, o que é? Coluna. Coluna, né? Ah, eu tô com desconforto torácico, é gases ou coluna. Então, hoje foi criado, né, já há um tempo, o protocolo da dor torácica. O que é um protocolo da dor torácica? Um paciente que dá uma entrada numa unidade, não eu digo urgência, porque normalmente a gente, quando está com desconforto torácico, o primeiro lugar que a gente procura é o serviço de urgência. Aquele paciente, ele tem que passar por um protocolo. Ele tem que fazer exames, ele não pode ser liberado imediatamente para casa, porque aquela dor que o médico diz às vezes que é gases, pode ser uma síndrome coronariana aguda. O que eu estou querendo dizer? Aquele paciente pode estar infartando, tá? Então, o que acontece? Você libera o paciente e ainda diz assim, aí o paciente ainda vai a pé, com desconforto torácico, tomou um remedinho para a dor dar uma melhoradinha. Pode ir, senhor, só com uma dorzinha torácica, isso é gases, é dor na coluna, passa um remédio para gases, mas não é só do paciente. Aqui, eu já tive vários depois pega infarto. Infarto, dentro de casa. Professora. Oi, professora. Eu com o homem que trabalhava com meu pai. Ele veio da fazenda de bicicleta com muita dor, assim, sabe? Ele pensou que tava com Covid. Aí, quando foi de manhã, no outro dia, na UPA, eu acho que ele foi, ele teve um infarto e morreu lá na UPA, antes de ser atendido. Por quê? O paciente desse, ele tem que dosar, tem que fazer a troponina, CKMB, eletrocardiograma, que é o exame de escolha. Né? Só que a gente sabe que o eletrocardiograma, ele, às vezes, às vezes o paciente está com poucas horas de infarto, às vezes ele não aparece, ou o médico não sabe ler, né? Existe esse problema. A maioria dos médicos de urgência não sabe avaliar, por exemplo, que você está com uma onda com amplitude aumentada, você está com uma onda com QR aumentado, tá? Então, tem que ser um cardiologista ou a professora Ana, que já está passada nesse negócio. 10 mil anos lá dentro do hiperdia. Pior que no hiperdia, a gente faz o eletro, mas a gente não faz a leitura, porque vai para o paciente. Mas na urgência você tem que saber, né? Por quê? Porque um paciente com um raio-x de tórax, tudo isso tem que fazer parte do protocolo de doutorado. Professora, eu acho demorado. Não sei por quê, eu acho que deveria ser mais rápido o atendimento. Doutorado. É muito demorado. Um paciente de protocolo de doutorado, qual é a indicação que eles falam? Sala amarela. O que é sala amarela? É aquele paciente que vai ficar em observação. Aí ele vai ser monitorado, tá? Você vai colocar um monitor cardíaco, vai fazer o eletrocardiograma, vai fazer as dosagens de CKMB e troponina e vai avaliar aquele paciente, vai fazer um medicamento e vai avaliar, porque nesse meio tempo que ele está lá, o oxigênio terapia, aquela coisa toda, se aquela dor evoluir e o resultado que é positivo, ele já está dentro da unidade de serviço de saúde. Só que a gente não tem essa janela aqui da sala amarela para esses casos. A gente pula da sala do atendimento lá para uma sala vermelha. A gente não tem a sala amarela intermediária. Né? Então, o paciente tem que ficar na sala amarela. Da sala amarela, ele vai, tá tudo bem, não é nada. Ele não pode ser liberado imediatamente, ele tem que ficar em observação. Parâmetro de volume urinário, tudo isso tem que ser acompanhado do paciente. Aí sim, paciente deu tudo ok, tá tudo bem. Mais de 24 horas, aí você libera o paciente para sua casa. Tá? E já pedindo os exames para acompanhamento cardiológico, acompanhamento com o cardiologista. Tá? E não é o que acontece, por isso que a gente perde muito paciente. No caso, já deixa no monitor também, professora, para estar o protocolo de doutorado, ele exige que o paciente fique na sala amarela e já monitorar, que não é o que acontece. O paciente entra nas unidades, não, isso é gases, é dor na coluna, e aí, nisso daí, a gente perde o paciente. E aí, você sabe que tem pacientes que vão a pé, voltam a pé, e aí, no meio do mundo, ele para ali, dá uma 5 e morre, né? Dependendo da área, né? Principalmente se for jovem, viu, gente? Jovem, ele tem
mais complicações do que o mais idoso. É interessante, né? A pessoa idosa às vezes dá um AVC, um infarto, diversas vezes nem sente. Aí o jovem, na hora que ele dá, já morre. Por quê? Porque o débito cardíaco dele exige mais, né? Ele tem uma... como se tivesse experiência, como se tivesse o idoso tivesse, o corpo tivesse uma experiência. Não, o idoso, ele faz circulações colaterais. E aí é onde ele ainda mantém lá o coração sendo irrigado, né? Então, às vezes, ele... você vai fazer um infarto antigo, o paciente já infartou, né? Daqui a um tempo. Fica antes, né? Aí, então, essas dor torácicas, a gente tem que ver a questão da síndrome coronariana aguda, né? Que são várias síndromes que a gente vai falar mais na frente, a dissecção de aorta, embolia pulmonar, pneumotórax hipertensivo e tamponamento pericárdico, tá? Então, esses casos aqui, eles levam a dor, desconforto torácico. Então, nós temos que elencar, avaliar, porque todos eles são sérios. Todos eles. Se é com uma paciente com uma embolia pulmonar, ele pode morrer de uma hora para outra, né? Porque aquele êmbolo pode se deslocar e o paciente morrer. Muitos pacientes de Covid morreram pela síndrome coronariana aguda, pós-Covid, ou por embolia pulmonar. Né? Por isso que eles começaram a entrar fazer exames, que não era nem muito comum, que é o de dedímetro, né? E entrar com esses anticoagulantes, né? Porque começou a observar que a maioria dos pacientes pós-Covid estavam apresentando embolia pulmonar e morrendo pela embolia pulmonar, não pelo Covid. Então a gente tem que ver isso, né? Meu namorado fez, né, Covid, e aí ele tomou a anticoagulante, aquela injeção, zona. Durante o tratamento de Covid também, no pós ele ficou tomando comprimido para... Eu não lembro qual que foi. Eles passam a heparina, né? Normalmente acho que foi heparina. Parece que foi heparina mesmo. Heparina para uso, coisa, mas depois você ainda mantém o uso do AS, que é um... Foi mais de uma semana. Exatamente. Depois de ficar bom, de Covid. E agora eles passam até uma terapia. Teve outro, fisioterapia, né? Isso. Aquelas meias compressivas. Uso de meias compressivas? A gente tem, assim, as meias compressivas, a gente tem duas situações aí. Você realmente, se você tiver um coágulo, você vai reduzir a ida, né, aumentar, vai reduzir o risco daquele coágulo se deslocar. Mas a gente tem que ver a questão da meias compressivas, a questão do edema, certo? Se o paciente tiver um problema circulatório e mais um edema associado, a gente tem que avaliar se há indicação da meia compressiva. Porque o edema é líquido que vai extravasar. Então, quando você coloca a meia compressiva, você comprime aquilo ali. Então, você pode, às vezes, levar a uma complicação, o paciente complicar com o líquido pulmonar, no pulmão. Acho que porque tinha muita predisposição para trombose, professora, inicialmente, né? Eles tinham muito medo de dar uma trombose nessas partes dos membros inferiores. E aí eles estavam passando muito mesmo essa terapia com a meia, meia compressora mesmo. Aí a gente tem que ver, porque a meia compressiva, você tem que ver a questão do tamanho, né? No tamanho que eu digo, dos diâmetros da perna do paciente, né? Às vezes uma meia compressiva... Oi? Tem umas que são bem apertadonas mesmo. Porque ela tem de leve, média e grau, leve, média e alta complexidade, né? Porque ela faz compressão nessas três situações que a gente tem que ver, né? Por isso que tudo tem que se avaliar, a gente tem que ter cuidado, tá? Bem, da avaliação inicial da dor torácica, o que é que a gente deve ter em mente, que eu acabei de falar? Estabilização hemodinâmica. O que é uma estabilização hemodinâmica, gente? O que vocês acham que seja uma estabilização hemodinâmica? Não sei se é as partes hídricas, não sei, não lembro agora. Hemodinâmica é a parte em que você vai fazer o quê? Você vai monitorar aquele paciente, né? Você vai avaliar a questão do sódio, potássio, toda essa parte. Tá? Então, isso é estabilizar o paciente hemodinamicamente. Tá? Monitoramento de saída de balanço hídrico, tudo isso a gente considera como estabilização hemodinâmica.
Tá? Se é necessário, às vezes, você tem até que já, em certas unidades que trabalham com hemodinâmica, confirma lá, o paciente está infartando, tem uma embolia, uma embolia não, um coágulo, automaticamente ali mesmo ele já faz os procedimentos para reversão do quadro. Mas aqui a gente não tem isso. Tá? A monitorização, PA, gente, não é verificação de PA de 6 horas, não. É você ali, ó, no aparelho que está monitorado, você acompanhar a PA do paciente. A frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura e a saturação de O2. Hoje é primordial a questão da saturação. Oxigênio, se a saturação tiver menor que 94. Isso daqui, gente, não é só para uma doutorácia, não. Hoje a gente utiliza esse protocolo também para o COVID. Tá? Saturação menor que 94, a gente já entra com oxigênio. O salvo que o oxigênio hoje não é mais umedecido, certo? Porque a gente usava oxigênio umidificado, não é? Só que o oxigênio umidificado, devido ao Covid, ele foi suspenso, tá? Então, hoje se usa o oxigênio sem umidificação, tá? Professora, falando da questão do oxigênio úmido, eu vi lá no São José, na sala lá que a ministrou, e também lá no regional, e na CMO ali numa sala lá da CMO, o umidificador de oxigênio. Não, a gente usava mesmo, né? Só que agora está suspenso. Por quê? Porque hoje você coloca o reloginho, vamos dizer assim, que controla a quantidade, né? Mas você não coloca mais aquele copinho de umidificação, exatamente por causa do Covid. Porque a gente sabe que quando você coloca um umidificador, você produz o quê, gente? O que sai dali? Aerosol. Então, hoje não se usa. Até foi uma questão muito questionada na época, porque todo mundo dizia que o oxigênio tinha que ser umidificado. Até tem um vídeo do Luciano falando sobre essa questão do oxigênio. Por que o oxigênio tem que ser úmido? E ele dizendo, né, baseado em evidência científica, que não havia necessidade da umidificação do oxigênio, porque hoje não está utilizando. Tá? Acesso venoso calibroso, gente, quando você vai fazer uma avaliação inicial de doutorado, você tem que colocar o acesso venoso calibroso, não é um só não, 2 acessos venosos, tá? Um só, nada. Solicitar marcadores de necrose miocárdica. Vocês sabem quais são esses marcadores de necrose miocárdica? É a troponina e o CKMB, tá? CK e CKMB. O que acontece? O CKMB, o CK e o CKMB, ele às vezes, quando você faz um paciente que tem 4 horas de suspeita de um infarto, tá? Ele às vezes, ele negativa. Já a troponina não, tá? Além da troponina, nós temos a mioglobina, também que é utilizada, mas na maioria das unidades eles usam CK, CKMB e troponina. A troponina, se o paciente teve menos de 2 horas de infarto, ele já é positivo. Ele já dá os parâmetros que o paciente está numa síndrome coronariana aguda, um infarto, né? O que é que a gente tem que ver mais? Os eletrólitos, né? Sódio, potássio e cálcio, é básico. A glicemia do paciente, tá? A função renal, como que a gente avalia uma função renal do paciente? Qual seria o exame principal para a gente avaliar uma função renal de um paciente? Creatinina e acho que mais que dedinho a taxa de filtração glomerular. Exatamente, tá? Ureia e creatinina. E aí, na função renal, você já implementa aí o balanço hídrico do paciente, certo? Mas o paciente não está sondado, mas às vezes o paciente não está sondado ainda, né? Não está com sonda, e aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o coletor dele, né? No caso, magro, coisa, e vai colocar um frasco para você avaliar quanto aquele paciente está urinando, né? Vocês sabem mais ou menos quanto um paciente deve urinar por hora?
para você saber como está uma diurese daquele paciente, se ele não está com uma diurese reduzida? Vocês sabem? Em torno de 20 a 30 ml hora, certo? Então, o paciente está lá fazendo 5 ml, de hora em hora, tá? Você vai medir, de hora em hora, 5, daqui a pouco mais 5. Esse paciente está com a função renal comprometida, ele não está urinando. Você olha logo para o pé do paciente, ele vai estar com edema. E aí, qual é o risco? Fazer um edema agudo de pulmão, tá? Então, você tem que estar de olho. A coagulação, você tem a questão do coagulograma, o de bedímetro, né, que a gente vai falar aqui, e para você avaliar o paciente para ver como é que está a questão da coagulação. O AS, esse AS aqui, gente, não é aquele AS que a gente faz de rotina em paciente como preventivo, assim, sem aquele AS infantil que a gente costuma passar para o paciente cardiopata. Nós estamos falando da dor torácica. Então, você vai entrar com 200 a 300 miligramas mastigado. Tá? Isso se o paciente estiver lúcido ainda. Eletrocardiograma de 12 derivações, né? Vocês lembram das derivações do eletrocardiograma? As 12 derivações? Tem as unipolares e as bipolares. E aí, quais são? Quais os nomes que a gente... Tem D1, D2 e D3. Uhum. Tem AVR, AVL, AVF. Uhum. O que mais? E as precordiais, que vai de V1 até V6. Sobre o recorde. Então você tem que fazer um eletrocardiograma que tem as 12 derivações, tá? Raio-X de tórax, que é importantíssimo, né? Porque você vai ver o tórax, ele tem que estar na linha certinha. Se ele está abaixo, ou se ele está crescido, aí você vai fazer o quê? Além do paciente pode estar infartando e pode estar fazendo um edema de pulmão, ou pode estar com um líquido retido no pulmão, tá? Então, pode acontecer. História e exame físico direcionados, tá? Aí você vai fazer toda a história e exame físico. Quando a gente for falar das primeiras patologias, a gente já vai relacionar melhor. Como é que você vai fazer essa anamnese desse paciente? Há quanto tempo começou essa dor? Tem fator desencadeante? Tá? Localização, onde é essa dor mesmo? Onde é que o senhor está sentindo? Eu estou sentindo uma dor daqui, aperto no peito, que irradia para o meu braço esquerdo. Né? Então, isso é importante. Melhora com nitrato sublingual. O que é o nitrato sublingual, gente? Já ouviram falar nisso, nessa medicação? Seria a nitroglicerina? E tem, a gente fala que é o Isordil sublingual, né? Um comprimidinho bem pequenininho que você bota embaixo da língua. Aí o paciente chegou lá com um protocolo de dor, sentindo dor. Quando ele colocou o Isordil sublingual, ele melhorou. Então, a gente pode estar perante uma síndrome coronariana aguda, tá? A intensidade dessa dor melhora quando o senhor faz esforço, quando o senhor anda, ou se deitado, o senhor está sentindo a mesma dor. Então, como é que é essa dor? Quais as características? É em aperto, né? É em queimação, né? É quando você respira, dói, né? Que a gente chama de ventilatório dependente, né? Que o paciente vai respirar e sente dor. Sintomas associados: dispneia, palpitação, síncope. Fatores de risco: paciente, você fuma, tem pressão alta, é diabético, tem história de infarto anterior. Então, isso aqui é um roteiro, né, de anamnese inicial do paciente com dor torácica. É aquilo que a gente tem que avaliar. Então, isso aqui, tanto nas urgências, quanto, às vezes, numa unidade de menor tamanho, mas isso aqui a gente tem que saber, tá? Seguindo, a gente tem a classificação da dor, né? A classificação da dor, ela deve ser das primeiras condutas frente ao paciente com queixa de dor, tá? Então, você vai ver o paciente, né, como que está essa dor, né? Essa será o dado de maior valor,
Então, o que que nós temos aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Nós temos o tipo de dor típica e atípica. Presta bem atenção nisso aí, tá? O caráter da dor, a dor típica, ela vai ser de constrição, compressão e queimação. Atípica, ela vai ser de pontadas, agulhadas e piora ao respirar. Gravou, gente? Caráter da dor, típica e atípica. Por isso que eu estou falando isso, que a gente vai falar que isso é uma síndrome coronariana ou não. A localização da dor, retroesternal, ombro esquerdo, pescoço, face, dentes, região epigástrica, na atípica. Ombro direito, hemitórax direito, costa. Fatores desencadeantes, na atípica, exercício físico, estresse frio. E atípica, o repouso. Então, o que que acontece? É aonde você vai caracterizar a dor do paciente, em A, ou B, ou C, ou D, tá? Quando o paciente tem todas as características típicas, quais são as características típicas? Dor, incompressão, queimação, localização da dor, pescoço, retroesternal, ombro esquerdo, né? Os fatores que desencadearam aquela dor, fator físico, estresse frio, exercício físico. Então, você está perante um paciente com uma dor torácica anginosa, tá? Então, esse paciente, de maneira alguma, ele pode sair de um serviço de urgência sem uma avaliação, certo? No tipo 2, a gente vai ter uma provavelmente anginose, tá? E você vai ter a presença de duas características típicas, tá? Então, provavelmente anginosa, você ainda não fechou. Quem é que vai complementar isso aqui para você? É os exames complementares, é o eletrocardiograma, né? Os marcadores, a troponina do CKNB. A dor tipo C, provavelmente não anginosa. Aí o que você vai ter? A presença de uma característica típica só, certo? E a tipo D, que a gente fala, que é definitivamente não anginosa. Ela não vai ter nenhuma característica típica. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, tá. Qualquer coisa me avisa, gente, porque eu tô com o celular lá na outra sala. Então, gente, qual seria nenhuma característica típica? Seriam as atípicas, pontada, agulhada, pior ao respirar. Então, isso aqui não está relacionado à parte cardiológica, mas pode estar relacionada a um problema pulmonar, entendeu? Então, ela não é específica de uma dor torácica relacionada às síndromes coronarianas agudas, tá? Então, isso aqui é muito importante quando a gente vai trabalhar. Professora. Oi. Então, as típicas, elas são relacionadas a uma síndrome coronariana. E as atípicas não são. Não são, tá? Professora, a Andresa está pedindo para aceitar ela. Quem? A Andresa. Ah, agora eu não vou entrar mais, não. Sinto muito, eu já chamei a Andressa com umas 40 vezes. Eu já estou quase terminando a aula. Exame físico inicial do paciente com dor torácica, né? Nós falamos de quê? Vamos prestar atenção bem aqui, ó. Avaliação, certo? Nós falamos da anamnese inicial, tá? Nós falamos dos exames que são relacionados. Agora, nós vamos falar exame físico inicial. Então, você vai fazer aquela anamnese, exame físico do paciente, tá? Então, você vai ver estado geral do paciente. O que você vai ver no estado geral? O que vocês acham que vocês têm que olhar no estado geral de um paciente com suspeita de uma síndrome coronariana aguda? O que seria? Acho que deve olhar se ele apresenta algum edema. Exatamente. O que mais? Uma alteração na pele. Da pele. O que mais? Cianose, né? E agitação.
né? A questão da face, né? Se apresenta, se ele expressa dor, né? Ou então se ele coloca a mão no local onde está. Ou se não é uma dor imaginária, ou se não é uma dor por estresse, né? Então a gente tem que estar relacionado com isso. Porque a gente também tem que ter cuidado quando nós fizermos as perguntas, não é induzir o paciente. Você está com dor torácica, né? Onde que dói aonde? Ah, dói. Está doendo onde? Aqui. Você está falando pelo paciente. Isso aí não é bom. A gente deve deixar que o paciente fale, entendeu? Porque você acaba induzindo. Oi? Uma coisa também que a gente deve estar atento é se as dores, elas têm alguma relação ou não. Porque muitas vezes o paciente pode falar dores vagas. Ah, eu tô com a dor no... Como é? No tórax. Né? No tórax e irradiando pro braço direito. Aí depois ele pode falar, eu tô com dor na perna, eu tô sentindo falta de ar. Então, se não tiver relação às dores deles, pode ser que seja uma dor apenas psicológica. Pode sim, pode com certeza. Por isso que a gente tem que estar muito antenado e não induzir a fala, assim, por exemplo, tipo, olha, essa dor, dói o braço esquerdo, dói. Você tá falando, aí o paciente diz assim, ai, dói. Dói o pescoço? Dói. Então, deixa ele falar aonde é que está doendo. Que está doendo realmente. Professora, esses dias não, já tem mais ou menos uma semana ou mais. Eu jurava que estava infartando umas 2 vezes. Sentindo pontada, sentindo uma angústia, uma falta de ar absurda. E aí eu peguei também o remédio de ansiedade, né, que eu não estava tomando. E aí passou. Simplesmente. Você vê que é o tipo de dor típica e atípica, né? Você vê que é uma dor que confunde, mas às vezes não tem nada a ver com o que a gente está falando, gente. Não é que não seja grave, não estou falando isso, tá? A dor, eu estou querendo relacionar que a gente está falando da função cardiovascular. Então, uma dor, como ela falou, ela, graças a Deus, não era cardiovascular. Mas, se fosse, às vezes, um edema de pulmão, o paciente também poderia sentir dores na região torácica, né? Então, a gente tem que ter muita atenção quando trabalha com dor. PA nos 2 membros, tá? Você sabe que quando afere uma PA num membro, ela dá uma pressão 12/8, tá? Aí você afere no outro, dá 20. O que está acontecendo? Esse paciente pode estar com um comprometimento circulatório, tá? Porque não é normal, por isso que a gente tem que aferir nos 2 membros, né? Por quê? Porque o paciente pode, com algumas patologias que a gente vai falar mais na frente, ela altera uma pressão de um braço e o outro, ela fica normal. Então, a gente tem que avaliar nos 2. Pulso. Gente, eu canso, pulso, gente, é para ver em 1 minuto. Paciente com protocolo de dor torácica, não é, eu vou ver em 15 segundos vou multiplicar. Não. Certo? Você está perante um paciente que pode estar com uma síndrome coronariana aguda. Tá? Nem adianta multiplicar, porque também o pulso, ele pode estar, como é que fala? Arrítmico pode estar. Exatamente. Então, eu vejo muito isso. Né, com a preguiça, o povo vai lá, verifica em 15 segundos, multiplica. Dor torácica, associado, você tem que ver o pulso. A frequência respiratória, né, que a gente... Professora. Oi. Só sobre essa questão que a Laís falou aí, que às vezes tem médico, enfermeiro que não dá muita atenção para essa questão da ansiedade, né, na questão da dor torácica. Mas às vezes a pessoa não está sentindo... para essa questão cardíaca, só que pode evoluir para isso também, né? Se ela estiver muito agitada, e aí às vezes ela manda de volta para casa, e quando chega lá a pessoa piora. Eu já vi casos assim. Então, por isso que quando a gente diz protocolo de dor torácica, o paciente chegou com dor torácica, ele tem que ser mantido algumas horas naquela observação. Eletro, raio-x, então assim... Teve uma colega minha que falou que ela teve uma crise de ansiedade, né? Pensou que estava infartando também. E aí fez o eletrocardiograma e deu alterado. Só que aí tomou medicação para ansiedade e melhorou, passou. Então, aí o que acontece?
Espera só um pouquinho, gente. Eu acho que o cartão tá lá. Tá jóia. Pode comprar. Tá. É a menina aqui para comprar as coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em dor torácica. O pessoal aqui, eu cansei de ver serviço de urgência, o pessoal chega com dor torácica e o pessoal não olha aquilo como um risco, né? Pode não ser nada. Olha, fez os exames, beleza, senhor, até para te respaldar juridicamente. Você liberou o paciente, mas não tinha nada a ver com síndrome coronariana, realmente era uma coluna, né, mas a gente tem que ter cuidado, né? Muito cuidado com o que a gente libera. O enfermeiro está nessa também, gente, não é só responsabilidade do médico, não. A responsabilidade do enfermeiro também, por isso a gente tem que avaliar o paciente. Nas unidades hospitalares, nas estratégias, a gente tem que ter a avaliação, como eu falei ontem para vocês, os idosos, eles não são avaliados, eles não são. Só se verifica a pressão e tudo, então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Aparelho respiratório. Além de um cuidado, né, para ser respaldado juridicamente, é um respeito também com o paciente. Você pode se enrolar. Você simplesmente, ele vai lá sentindo dor, você não sabe o que ele passou para ir lá e você simplesmente não faz nada. Não faz os exames necessários depois. Aí dá uma dor, remedinho para dor, para gás, manda embora, né? E eu já presenciei casos de quando eu estava no serviço de urgência, aqui no Paulo Urgente, eu presenciei várias vezes esses casos. O paciente chegava, avaliado, daqui a pouco, quando a gente via, o médico já tinha mandado embora. E aí, de repente, o paciente infartava. Cuidado. Aparelho cardiovascular, né? A questão da bulha 3, hiponefose, hipofonese, o sopro, a gente tem que avaliar. Tá? Isso a gente só avalia fazendo ausculto. Sinais de má perfusão, né? Na questão que a gente vai avaliar. E a escala de Glasgow, que hoje a gente utiliza para a função neurológica. Tá? O que você pode utilizar no diagnóstico da dor torácica? Né? Eletrocardiograma. O que ele vai te ajudar? Avaliação de IAM e tromboembolismo pulmonar. Tá? Raio-X de tórax, você vai avaliar pneumotórax, pneumonia, largamento de mediastino, importantíssimo. Ultrassom à beira do leito, que é muito difícil aqui, que não tem nem para fazer fora do leito, ainda mais na beira do leito, né? Mas ele vai te avaliar o pneumotórax, pneumonia, derrame pericárdico, sinais de tamponamento. O dímero D, que é o que a gente está usando muito, principalmente depois do Covid, né? O que você vai avaliar? Tromboembolismo pulmonar e dissecção de aorta. A troponina, que eu falei de agora, que é o marcador de necrose, né? Cardiomiócito. A angiotomografia, que a gente quase não faz, porque é mais difícil. O ecocardiograma, para você avaliar a função sistólica do teu coração. As enzimas pancreáticas. Quais seriam essas enzimas pancreáticas que a gente avalia? O que a gente... Pancreáticas e hepáticas. Quais seriam as que a gente poderia utilizar? Amilase, tá? TGO. TGP também. TGP, bilirrubina, total, direto e indireto. Por quê? Porque às vezes essa dor torácica, ela está relacionada a uma pancreatite. Já é outro diagnóstico. Sim, professora, eu vi que antigamente o TGO era usado para o infarto. E ele ainda é utilizado. Você utiliza o TGO para, junto com o CK, CKMB e troponina. Já é rotina, entendeu? A gente faz. Endoscopia digestiva alta, né? No caso, isso é para você avaliar se não é uma úlcera, né? Sangrante, uma úlcera que está dando essa dor torácica. Então, gente, vocês vão avaliando e vocês vão vendo que não é fácil avaliar um paciente. Isso aqui só na função cardiovascular, tá? Imagina quando a gente for dar o restante das avaliações, né? Então, aspecto geral, consciência, tá alerta, tá letárgico, tá torporoso, tá comatoso, né? No aspecto mental, né? Isso na parte da avaliação física. Orientado para a pessoa, né? Orientado na questão do tempo, local,
com seu nome, né? Isso é avaliação física, tá? A estrutura corporal, o que a gente vai avaliar na estrutura corporal, né? A questão de perda, de obesidade, edema, essas coisas, tá? Alterações do nível de consciência, né? Pode ser o quê? Olha bem aqui, ó, perfusão inadequada do cérebro. Professora, já está em 5 minutos de novo. Já estamos encerrando já, falta pouco. Tá. Avaliação da pele dos membros, né, que você vai avaliar. São 6, na verdade, 1, 2, 3, 4, se eu botei errado aqui, são 5 P, que é a dor, que aí a gente fala que é P porque é pain, em inglês. Palidez, ausência de pulso arterial, parestesia, hipoiquilotermia, que é a frieza nos membros, e paralisia, tá? E aí também a pressão arterial, né, que você vai avaliar a pressão diferencial e as alterações posturais da pressão arterial. Quando levanta, quando senta, quando abaixa, tá? Os pulsos arteriais, frequência, ritmo, amplitude, contorno e palpação dos pulsos. E acabou. Viu? Deu certinho. Professora, essa poiquilotermia é nas extremidades, é? É, frieza. Quando você toca e sente que aquele membro tá frio, né? Tá frio. Então, gente, era mais ou menos isso. Vocês viram que tá longe, né? A gente ainda tem muito caminho aí pela frente. Então, eu vou passar, acho que amanhã eu passo para vocês os slides. Aí vocês viram aquele primeiro roteiro que eu coloquei, dos tipos de alterações de condução. Então, em cima daquelas alterações de condução, vocês já vão ler um pouquinho sobre isso, tá? Que é o que a gente vai trabalhar na próxima aula, alterações de condução, certo? Muito difícil, muita coisa, Maria Vitória, não é fácil. Essa disciplina deveria, como eu digo, devia ser 90 e 90, tá? Então, gente, eu vou parando por aqui, que o pessoal já tá me avisando, né, que já 5 minutos. Já tá me expulsando, né, professora? Já tá me expulsando da sala, né? E é isso, gente, vamos participar bastante, viu? Vamos participar. Que as Professora, a senhora fez a chamada. É isso, minha filha. Ô, mamãe, ainda bem que tu me lembrou. Vamos lá. Corre, Rapidinho, Alexandre. O Alexandre Oliveira está presente. O outro não. Ana Cristina. Ana Júlia. Ana Júlia Ela já veio respondeu agora. No chat. Andressa. Faltou. Ana Lívia. Presente. Ana Caroline. Presente. Ariane. Presente. Artemisa. Presente. Beatriz. Presente. Bruna Kelly. Presente. Caroline. Presente. Cássio. Presente. Gabriela Camargo. Presente. Gabriela Beatriz. Jaqueline. Presente. Jadna. Presente. Juliana. Presente, professora. Kellen. Presente. Laís. Presente. Lídia. Presente. Linaira. Cadê a Linaira? Tava aí falando, sumiu. Ela disse que ficar sem internet um pouco. Acho que ela estava se deslocando para casa, professora. Ah, tá. Luma. A Luma também já saiu? Luma Milena. Presente. Acabou, professora. Maicon.